E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem, mais uma vez estamos aqui, dando prosseguimento nos nossos estudos, né? E agora iniciando o nosso módulo 5 dentro da nossa preparação para os nossos concursos. E no nosso tema de hoje, em Direito Penal, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, está em todos os editais, que é o tópico de concurso de pessoas, né? Ou concurso de agentes, a depender de como a doutrina assim entende essa temática, né? Então, podemos utilizar tanto a expressão concurso de pessoas, concurso de agentes, codelinquência, né? Tem várias expressões que se equivalem. E nós vamos iniciar, então, tratando do nosso tema de hoje, tá? Então, me acompanhe aí no seu material, tenha sempre o seu código por perto, tá? E as anotações que nós vamos fazendo ao longo das nossas explicações, perfeito? Então, vamos lá, me acompanhe aí. E aqui está o nosso tema de hoje, né? Concurso de pessoas, né? O que é o concurso de pessoas, né? O que vem a ser esse instituto, esse fenômeno? Já adianto aos senhores que concurso de pessoas está ali previsto no Código Penal, nos artigos de número 29, lá no artigo 30 e no artigo 31, tá, do nosso Código Penal. Todos esses artigos serão trabalhados ao longo do nosso encontro de hoje e também, é claro, várias outras temáticas importantes para a sua prova, tá? Mas, quando a gente fala de concurso de pessoas, a doutrina, analisando ali os aspectos que mais, né, são utilizados para a conceituação desse tópico, entende o seguinte: concurso de pessoas é o fenômeno que ocorre nas hipóteses em que duas ou mais pessoas envolvem-se na prática de uma infração penal, tá? Então é o fenômeno que ocorre toda vez que eu tiver dois ou mais agentes desenvolvendo a prática de uma determinada infração penal. Só lembrando que pode ser um ou até mais crimes, tá? O que interessa é que nesse contexto eu vou ter sempre duas ou mais pessoas, tá? Mais de uma pessoa praticando determinada conduta ilícita, tá? Muito bem. Então, qual é a utilidade desse estudo? O que nós precisamos compreender? Toda a dinâmica, né? Todos os detalhes que existem por trás do concurso de pessoas, tá? Antes de adentrar, né, aos requisitos e falar um pouco mais tecnicamente sobre o concurso de pessoas, eu acho prudente a gente fazer aqui uma revisão com relação à classificação de crimes quanto ao concurso de agentes, tá? Quanto ao concurso de pessoas. Basicamente, a doutrina, ela considera, tá, na classificação de crimes, dois grupos, tá, com relação ao concurso de pessoas. São os chamados crimes monossubjetivos, também podem ser chamados, tá, de crimes de concurso eventual, né? Por que o crime monossubjetivo é chamado de crime de concurso eventual? Porque são crimes que você consegue praticar sozinho, né? A grande maioria dos crimes previstos no Código e nas legislações especiais. Homicídio, furto, roubo e assim por diante. Então são crimes que você consegue praticar sozinho. Por isso a ideia de monossubjetivo, mas que eventualmente pode ser praticado em concurso de pessoas, tá? Por isso o concurso eventual. No caso dos crimes plurissubjetivos, já são crimes que necessariamente devem ser praticados em concurso. Então são crimes que você não consegue praticá-los sozinho, tá? Então, por exemplo, o crime de bigamia, o crime de rixa, o crime de organização criminosa, associação criminosa, associação para o tráfico, beleza? Então, são crimes que necessariamente você vai precisar de mais de uma pessoa, tá? Claro que existem tipos penais que vão exigir um número mínimo de pessoas para a prática daquele crime, como é o caso de uma associação para o tráfico. No artigo 35 da Lei de Drogas, eu preciso de duas ou mais pessoas. Uma associação criminosa é o artigo 288 do Código Penal. Eu preciso de 3 ou mais pessoas. E numa organização criminosa, está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º, na Lei 12.850 de 2013, eu preciso de 4 ou mais pessoas, tá? Então, existem sim crimes que vão exigir um número mínimo de pessoas para que fique possível, né, a prática daquela infração penal. Então, nesse caso, os crimes plurissubjetivos também são chamados de crimes de concurso necessário ou concurso obrigatório. Um detalhe interessante
é que nessa classificação de crimes plurissubjetivos, nós temos uma subclassificação. Então, a doutrina vai lá e aponta que dentro dos crimes plurissubjetivos, eles ainda podem ser subclassificados em plurissubjetivos de condutas paralelas, de condutas convergentes ou condutas contrapostas. Vamos entender como é que isso funciona e qual é a lógica de cada uma dessas subclassificação. Quando você vem para os crimes plurissubjetivos, que são de condutas paralelas, entenda que as ações elas são executadas paralelamente, visando uma finalidade específica, né? Então, um exemplo muito interessante aqui é o caso da associação criminosa, onde os indivíduos se reúnem para a execução de crimes. E o fato de haver essa reunião de 3 ou mais pessoas, já temos a tipificação do crime de associação criminosa, onde as ações são executadas de maneira paralela, tá? Entre os agentes, visando uma finalidade, que no caso seria a prática dos crimes, os quais ele se propõe, né? A organização criminosa também vai no mesmo sentido, né? Então, as condutas ali, elas são paralelas. No caso de condutas convergentes, tá? Esses agentes, eles vão agir no sentido de executar, né, o crime, aquela conduta criminosa, com uma finalidade, é claro, de que essas ações elas tenham uma visão, uma em frente à outra, tá? Uma em frente à outra, digamos assim, tá? Não que essas ações sejam paralelas, destinadas a uma finalidade, mas que essas ações sejam convergentes. Um exemplo mais interessante utilizado pela doutrina é o crime de bigamia, do artigo 235. Então, os indivíduos, né? O indivíduo que é bígamo, ele vai contrair matrimônio com a outra pessoa, essa pessoa ciente, né? De que ele já é casado, por exemplo, vão agir de maneira convergente para a execução daquele delito, né? No caso, a própria bigamia. E no caso de condutas contrapostas, tá? É o exemplo mais do que clássico da rixa, né? É o crime do artigo 137 do Código Penal, onde os rixosos entram em confronto, em conflito generalizado, uns contra os outros. Por isso, a doutrina aponta a rixa como exemplo de crime plurissubjetivo, porque necessariamente eu preciso ter envolvimento de mais de um agente. Nesse caso, eu preciso ter 3 pessoas, tá? A rixa exige 3 pessoas, pelo menos, mas que as condutas, elas são o quê? Contrapostas, uns contra os outros, tá bom? Então, já entendemos aí a lógica dessa classificação. Um ponto que eu quero trazer à atenção dos senhores é o seguinte, tá? Quando a gente fala de concurso de pessoas, o concurso de pessoas ele foi desenvolvido para estudar, tá, o fenômeno, tá, dos crimes monossubjetivos, né? É o que a doutrina aponta. Então, por mais que você pense que o estudo do concurso de pessoas ele é direcionado para os crimes plurissubjetivos, isso não é verdade, não está certo. Mas por que não? Porque no caso de crimes plurissubjetivos, né, os crimes de concurso necessário, a pluralidade de agentes já é elementar do próprio tipo. Ela já integra o próprio tipo penal, ter 2, 3 ou mais pessoas praticando aquela infração. Quando você vem para os crimes monossubjetivos, onde o concurso de agentes ele ocorre de maneira eventual, é aí que nasce o estudo do concurso de agentes, tá? Então, eu coloquei isso no seu material e vale a pena a observação, tá? Muito bem, vamos prosseguir. Vamos lá. Quando a gente trata de concurso de pessoas, esse tema é extremamente cobrado nas provas. Os requisitos para a existência do concurso de agentes, né? Quais são, né? Quais seriam os requisitos essenciais para que este fenômeno realmente possa ocorrer? Já lhe adianto que esses requisitos são cumulativos, tá? Então, o requisito 1, 2, 3 e 4 são cumulativos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece quando algum desses requisitos não está presente naquela situação. Vamos lá.
pluralidade de condutas, tá? Isso é algo muito óbvio, muito básico, tá? Necessariamente para ter concurso de pessoas, eu preciso ter mais de uma conduta. Eu preciso ter mais de uma pessoa desenvolvendo aquele crime, né? Então, só uma pessoa não consegue operar em concurso de agentes. Então, a pluralidade de condutas, a pluralidade de agentes é o requisito básico e óbvio do concurso de pessoas, do concurso de agentes, tá? Muito bem, vamos agora, tá? Requisito número 2, relevância causal das condutas. Esse aqui já exige um cuidado diferenciado, tá? O que é a relevância causal das condutas? É preciso que o comportamento daquelas pessoas tenha utilidade para o sucesso do crime. Não basta apenas ter a reunião de várias pessoas se aquelas pessoas não praticam nenhum ato que vá ser útil, tá? Para o sucesso da empreitada criminosa. Então não adianta eu ter 4 pessoas ali, se o indivíduo ele se diz integrante da associação criminosa, mas ele não tem nenhum comportamento voltado às ações ilícitas daquele grupo criminoso, tá? Um outro exemplo, vamos imaginar que 5 pessoas vão roubar uma agência bancária, tá? Esses 5 indivíduos, cada um tem a sua função, mas um deles não executa absolutamente nada. A ação dele não tem nenhuma espécie de influência e nenhuma espécie de utilidade para o sucesso do crime. Então, qual é a relevância daquela conduta para o sucesso daquele crime, para a empreitada criminosa, né? Então, se a ação dele não tem relevância causal, ou seja, ela não ocasiona uma relevância para aquela prática ilícita, então nós não vamos ter esse requisito. Naturalmente, o concurso de pessoas não vai estar completo ali, tá bom? Muito bem. Prosseguindo. Liame subjetivo. Liame subjetivo é extremamente importante, tá? O que é o liame subjetivo? É a conexão psicológica entre os agentes voltada à prática delitiva, tá? O que é essa conexão psicológica? É no sentido de que todos os agentes devem estar com a sua mentalidade alinhada para a execução daquele delito, tá? É uma coisa muito interessante que me perguntam bastante. Adriano, para que a gente tenha concurso de pessoas, é essencial um prévio ajuste? É essencial uma combinação antes da execução do delito? Não. Não é requisito. Tanto que nenhum livro considera o ajuste prévio ou prévia combinação um requisito para o concurso de agentes. Não é. Então, é possível que o concurso de agentes ocorra durante a execução do delito, mas desde que seja até a sua consumação, tá? Nunca após a consumação, pelo menos é o que prevalece na doutrina majoritária. Como assim? Vamos imaginar que eu e um amigo estamos andando pela calçada, estamos andando pela rua, e em um dado momento o Adriano observa um desafeto do outro lado da rua, tá? E aí eu falo assim pro meu amigo, olha, espera aí que eu vou ali conversar com aquele cara que ele tá me devendo um dinheiro. Tá bom. Adriano atravessa a rua, começa a discutir com um cara, e o Adriano começa a entrar em luta corporal com aquele indivíduo. E o meu amigo tá vendo isso lá do outro lado da rua. O meu amigo, ele atravessa a rua e começa a realizar o espancamento daquele outro indivíduo junto com o Adriano. A partir desse momento, ambos estão em concurso de pessoas para conduta de lesão corporal. Se por um acaso ocorrer a morte e ambos de fato desejam ou assumem o risco da ocorrência da morte daquela pessoa, naturalmente nós vamos ter concurso de pessoas em crime de homicídio. Isso vai acontecer, tá? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre resultado agravador e consequências mais graves. Mas perceba que em nenhum momento houve a combinação de dizer, olha, vamos lá e vamos bater no cara, tá? Não. Enquanto eu já estava praticando as lesões contra o indivíduo, o meu amigo veio e passou a aderir ao meu comportamento. A mesma coisa pode acontecer num furto, tá? 2 pessoas estão andando na rua, em um dado momento, um vê algum objeto, né, que pode ser facilmente furtado, o cara vai lá, começa a subtrair, o outro vai lá e ajuda o indivíduo a subtrair aquele objeto, uma bicicleta ou algo que esteja ali de fácil acesso. Então perceba que o prévio ajuste, a combinação prévia, não é requisito do concurso de agentes, tá bom? Mas há necessidade de que o liame subjetivo exista.
Então, muita gente pensa que prévia combinação é sinônimo de liame subjetivo. Não é. Esse liame subjetivo ele pode acontecer, inclusive, independentemente de comunicação verbal entre os agentes. Então, se eu já estou espancando aqui a pessoa e o meu amigo vem e adere ao meu comportamento, isso demonstra um liame subjetivo, de que os dois desejam a mesma coisa. Eu, que já estava espancando a pessoa, e o meu amigo que passou a espancar a pessoa junto comigo naquele momento, independentemente da gente ter combinado ou de ter dito alguma coisa durante o momento que o Adriano espancava aquela pessoa, tá bom? Então, liame subjetivo é uma coisa, prévia combinação é outra, que não é requisito do concurso de pessoas, tá bom? Muito bem, vamos lá. Identidade de crime para todos os envolvidos, né? Essa identidade de crime, né, em alguns livros, eles também chamam de unidade de crime. Unidade de crime, né? O que é unidade de crime ou identidade de crime? Quer dizer que todas as pessoas envolvidas com o fato vão responder nas penas daquele crime. Inclusive, isso é um reflexo direto da teoria monista, estampada no artigo 29 do Código Penal, onde ele diz que todo aquele que concorre para o crime responde nas penas a este crime combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, nesse caso, todas as pessoas que têm envolvimento com aquela infração respondem nas penas daquela infração. Muito bem. Então, tem um exemplo interessante. Vamos imaginar que dois indivíduos estão andando pela rua ali num centro comercial de uma cidade, com o objetivo, é claro, de localizar uma vítima para praticar crime de roubo, tá? Para subtrair pertences de uma vítima. Em um dado momento, os dois encontram uma vítima, uma senhora, com uma bolsa, e um fala assim para o outro, olha, você empurra ela, tá, com muita violência, para ela cair no chão, eu vou lá e tomo a bolsa e a gente foge e se encontra no local X. Aí, beleza, tá? Nesse caso, teve prévia combinação, tudo bem. E aí eles colocam o plano em prática. Um se aproxima da senhorinha, empurra ela com muita violência, né? E aí caracteriza o roubo, o emprego dessa violência, ela cai, se rala, se machuca todinha. E o outro pega a bolsa e foge. Só que tem um detalhe. Esse que pegou a bolsa, ele conseguiu fugir do local. Ele se evadiu do local rapidamente. O outro que empurrou a senhora acabou sendo detido no local. Então, populares pegaram o cara e fizeram a detenção dele no local. Nesse caso, um conseguiu fugir com a bolsa e o outro foi detido in loco, tá? Aí eu pergunto, o que fugiu com a bolsa responde por crime de roubo consumado? E o que foi preso no local responde por crime de roubo tentado? Claro que não. Ambos respondem por crime de roubo consumado, ainda que um só tenha sido detido no local, enquanto o outro conseguiu fugir. Então, nesse caso, a unidade de crimes é tanto no sentido de mesmo tipo penal e também no sentido de que ou todos vão no consumado ou todos vão no tentado, tá bom? Então, claro, existe uma possibilidade dessa regra ser excepcionada, tá? A gente vai falar com relação à comunicabilidade de circunstâncias elementares, tá? Então, guarda aí. Quando chegar um pouco mais na frente, eu vou voltar e vou dizer quando isso aqui pode ter uma exceção. Mas a regra é, todo mundo está envolvido no mesmo crime, todo mundo vai responder nas penas daquele mesmo crime, tá? Também tem outro fenômeno, que é a cooperação dolosamente distinta e tudo mais, mas eu vou dizer para vocês quando isso pode ter alguma exceção. De qualquer sorte, nós utilizamos essa regra para efeito de prova, tá bom? Então, esses requisitos, eles são realmente cumulativos, tá? Todos eles devem estar presentes na situação para a caracterização do concurso de pessoas, beleza? Muito bem, vamos avançar. Olha lá, para que a gente entenda melhor, né, o concurso de pessoas, nós vamos precisar fazer estudo de teorias, tá? Pessoal, infelizmente, teorias, ou felizmente, né? Eu sempre analiso a coisa pela perspectiva boa, né? Ah, professor, desde quando cair teoria é algo bom? É bom porque quem sabe tá anos-luz à frente de quem não sabe, ou de quem não entendeu, ou de quem não conseguiu captar a mensagem correta e tá indo para a prova com aquele conhecimento meio capenga, aquele conhecimento meio frouxo, não tá indo com aquele conhecimento robusto, né, com autoridade, com propriedade para conseguir responder as questões. Então, a partir do momento... Perdão. Então, a partir do momento que você estuda, você tem autoridade sobre o conteúdo, que você pegou todas as regras, que você entende a teoria, entende a prática, fez exercício, você não tem problema quanto a isso. Então, isso é algo positivo
para você analisar, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as teorias, tá? Vamos começar logo pela teoria monista ou teoria unitária, tá? Essa teoria, ela tem fundamentação lá no artigo 29 do Código Penal, e é exatamente aquilo que eu acabei de lhe dizer, né? Quando o legislador ele diz o seguinte, olha, todo aquele que concorre para o crime responde nas penas a este crime cominadas, na medida da sua culpabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que alguém tem algum envolvimento com o fato criminoso, essa pessoa deve responder nas penas daquele crime, independentemente se o agente é autor ou se o agente é partícipe. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa tiver um envolvimento, o mínimo envolvimento com uma determinada ação criminosa, o indivíduo deve responder nas penas daquele crime, independentemente se ele agiu na conduta, né, ou conforme um agente, no caso o autor, ou se ele era partícipe, tá? Então, de cara, você já percebe que a teoria monista, né, ou teoria unitária, é a regra no nosso sistema para a caracterização do concurso de agentes ou concurso de pessoas, tá? Então, independentemente se você é autor ou se você é partícipe, se você tem envolvimento com aquele crime, você responde nas penas daquele crime, tá? Não há um crime para o autor e um crime para o partícipe, tá? Isso vai acontecer agora. Agora, você vai ver aí a teoria dualista, tá? A teoria dualista. Na teoria dualista, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um crime, tá? Nós vamos ter um crime para o autor e existirá um outro crime e existirá um outro tipo penal para o partícipe. E um outro tipo penal para o partícipe. Então, vamos a um exemplo prático. Se por um acaso ocorreu um homicídio, eu tenho um autor naquele homicídio e eu tenho uma pessoa que presta auxílio ao autor para a execução do homicídio. Então, eu tenho um autor e eu tenho um partícipe. Segundo a teoria dualista, o Código Penal deveria tipificar um crime de homicídio para o autor e um outro crime, um outro artigo apenas para o partícipe, onde o partícipe deveria responder por um crime separado. Então, no caso, seria o crime de participação em homicídio. Só que se você for parar para analisar, o nosso Código Penal não fez isso. O nosso Código Penal, ele não traz um crime para um autor e um crime para partícipe. Porque se você for parar para raciocinar mesmo, se o nosso código adotasse a teoria dualista, o número de artigos do nosso código, pelo menos da parte especial, eles iriam dobrar. Porque eu deveria ter um artigo para o autor e agora eu preciso criar um artigo para o partícipe. Mas não é isso que acontece. Todos respondem no mesmo crime, no mesmo artigo, com as mesmas penas, observando, é claro, a culpabilidade de cada um, mas não haverá um artigo para o autor e um artigo para o partícipe. Isso não faz nem sentido, tá? Então, a teoria dualista, ela interpreta dessa maneira. A teoria dualista, ela pode ser cobrada em prova de concurso, não que ela é utilizada no nosso código. Eu já te disse que a utilizada é a monista. Mas, se por um acaso ele disser que é característica da teoria dualista a existência de um tipo penal para o autor e um outro tipo penal para o partícipe, isso tá certo, tá bom? Cuidado. Vamos lá. Teoria pluralista. A teoria pluralista é muito interessante, tá? A teoria pluralista, ela já entende da seguinte maneira, tá? Para a teoria pluralista, todas as pessoas que desempenham alguma ação naquele crime devem responder por um crime separadamente. Ou seja, haveria um crime para cada ação relacionada àquele crime. Muito embora o resultado seja o mesmo, muito embora a intenção de todos seja alcançar o mesmo resultado, mas haveria ali uma ação para cada crime, tá bom? Um crime para cada ação, melhor dizendo. Vou te dar um exemplo bem interessante. Vamos imaginar ali uma estrutura de um roubo a banco, tá? Bem, quando você fala de roubo a banco, existem ali várias tarefas
que são organizadas entre os criminosos. Então, existem aqueles que vão apenas dirigir os veículos, né, levando os criminosos para a agência e retirando, né, os agentes da agência bancária. Existem aqueles que vão invadir a agência bancária com armas de fogo e assim realizar a subtração do patrimônio. Existem aqueles que vão para a frente do batalhão da PM, para a frente da unidade policial local, para evitar que os policiais saiam e ficam ali atirando, né, dando rajada de disparos, para evitar que os policiais saiam da sua base, né? Tem aqueles que vão subtrair veículos, incendiar veículos para fechar as entradas e saídas da cidade, ou seja, cada um tem ali a sua tarefa. Cada um tem a sua tarefa, mas todos eles têm um fim em comum, tá? Que no caso seria o sucesso do roubo e assim, né, a obtenção dos valores daquela agência bancária. Se a gente utilizasse a teoria pluralista para esse exemplo, eu deveria ter um crime para cada ação. Eu deveria ter um crime para quem dirige o veículo, um outro artigo, um outro crime para quem invade a agência bancária, um outro artigo, um outro crime para quem vai para frente do batalhão da PM, um outro artigo para quem fecha as entradas, as pontes de acesso à cidade. Então ali eu teria 5, 6 artigos, sendo que todos eles têm a mesma finalidade, têm uma finalidade em comum. Então, logicamente, né, para esse caso, nós vamos utilizar a teoria monista. Todos que têm envolvimento com o crime respondem no crime de roubo. Respondem no roubo. Cada um, é claro, com a sua culpabilidade diferenciada, mas todos é o crime do artigo 157. Para a teoria pluralista, não. Cada ação representaria um crime separadamente, tá? Mas, Adriano, existe no nosso ordenamento jurídico algum exemplo, algum resquício, tá, dessa teoria? Sim, existe sim, tá? Se você for analisar o crime de aborto, tá? Se você for analisar o crime de aborto e você for lá no artigo 124, na figura, tá, do consentimento para o aborto, a gestante, ela consente a um terceiro que pratique o aborto, tá? Ao passo que esse terceiro, de posse do consentimento da gestante, executa o aborto. Então, o consentimento para o aborto está no artigo 124 e o crime de aborto com consentimento da gestante está no artigo 126. Tudo bem, mas onde é que está a pluralista aí? Observe. Nesse caso, se a mulher consente a um terceiro a execução do aborto, ela tem como finalidade a realização do aborto? Sim. Se esse terceiro, com o consentimento da gestante, executa a prática do aborto, ele tem como finalidade o aborto? Sim. Então perceba que a intenção de ambos é a mesma, que aquela vida intrauterina seja ceifada, seja eliminada. Cada um pratica uma conduta diferente e cada um responde por um tipo penal diferente. É aí que está a ideia de pluralista, tá? Um outro exemplo interessante é o caso da corrupção, tá? Caso da corrupção. No caso da corrupção, a gente tem que analisar da seguinte maneira, tá? O cidadão comum, ele oferece propina para o funcionário público. Ele oferece a vantagem. Artigo 333, corrupção ativa. E aí, esse funcionário público, ele aceita, tá, essa vantagem, ele recebe essa vantagem, incorrendo no crime de corrupção passiva do artigo 317. Tá bom? E aí, nesse caso, nós temos o oferecimento da vantagem por parte do particular ao funcionário e a aceitação dessa vantagem por parte do funcionário. Nesse caso, qual é o objetivo em comum de ambos? O acordo de corrupção. Nesse caso, o acordo ele é celebrado e cada um tem um tipo penal diferente. Claro, existem vários exemplos também, outros, mas de fato a teoria pluralista ela possui, né, apenas resquícios no nosso ordenamento. A teoria prevalente, obviamente, é a teoria o quê? Monista ou unitária, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o sentido de cada uma dessas teorias. Qualquer uma pode ser cobrada na sua prova, tá bom? Vamos lá. Avançando, vamos tratar agora sobre as modalidades de concurso de agente. Então, agora a gente já vai entender a coisa por um aspecto um pouco mais prático, tá?
Vamos lá, meus amigos. Modalidades de concurso de agente. O que nós temos aqui, tá? Bem, basicamente o concurso de agente, ele pode ocorrer na modalidade de coautoria, tá? E assim várias classificações aqui dentro, ou na modalidade de participação. São as duas modalidades aceitas no nosso ordenamento. A gente vai primeiro estudar a coautoria e depois nós vamos estudar a participação, tá? Bem, o que acontece na coautoria? A coautoria é o fenômeno na qual eu tenho 2 ou mais autores, tá? Então, se eu tiver uma pessoa, ele é um autor. Se eu tiver 2, 3, 4, a gente já chama esses caras de coautores, porque estão agindo em concurso de agente, tá bom? Muito bem. O que vai acontecer? Para o critério, né, de conceituação de autor, ou seja, para a gente poder conceituar quem é autor, existem algumas teorias que devem ser trabalhadas. Tá? Então, teoria é muito pesada nesse tópico de concurso de agente. O que vai acontecer? Toda vez que você fala sobre autor, é preciso saber quem é o autor. O que o autor faz? Qual é a atribuição, qual é a responsabilidade do autor na execução do delito? Aí muita gente diz, o autor é quem executa, o partícipe é quem participa. Não faz sentido, tá? Você precisa ter ali uma nomenclatura técnica, tá? E você precisa ter uma teoria para fundamentar o que de fato é o autor, né? Então, vamos lá. A primeira teoria que nós vamos analisar é chamada de teoria unitária, também chamada de teoria subjetiva. Essa teoria aqui é o seguinte, tá? Para essa teoria, todas as pessoas que têm qualquer envolvimento com a ação criminosa serão considerados autores. Então, de cara, eu já consigo detectar que essa teoria ela não admite a figura do partícipe. Essa teoria ela não aceita a figura do partícipe. Mas por que ela não aceita a figura do partícipe? Porque se ela está dizendo que todo mundo que tem qualquer envolvimento com a ação criminosa, menor que seja esse envolvimento, é considerado autor. Então, claro que ela se alicerça, ela é fundada na teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou seja, toda espécie de antecedente, tudo aquilo que precede a ação criminosa e tem relevância para a empreitada criminosa é considerado na mesma perspectiva. Então, qualquer pessoa que tem qualquer envolvimento com a ação criminosa será considerado autor, né? Claro que essa teoria não é utilizada pelo nosso ordenamento, tá bom? A próxima teoria é a teoria extensiva. Essa teoria é muito semelhante à teoria unitária. A teoria extensiva, ela é muito parecida com a teoria unitária, no sentido de que ela também não admite a figura do partícipe. Ela não admite a figura do partícipe. Todas as pessoas envolvidas com o crime serão considerados coautores. Pronto, acabou. Todo mundo que tem qualquer envolvimento com aquele crime é considerado coautor. Tá bom, mas tem que ter alguma diferença aí. Qual é a diferença entre a teoria extensiva e a teoria unitária subjetiva? É o fato de que na teoria extensiva é possível a atribuição de níveis de envolvimento com o crime, tá? Então, essa segunda teoria, ela admite, por exemplo, a figura do cúmplice, né? Essa expressão cúmplice, ela pode ser até utilizada, né, no dia a dia, quando você fala, né, com uma pessoa de maneira geral, de maneira genérica, mas essa expressão cúmplice, ela não tem nenhum relevo, ela não tem nenhuma base técnica no nosso ordenamento. Não existe. Fulano é cúmplice de Beltrano. Isso não existe numa peça jurídica. Ele é autor ou partícipe, tá? Mas aí, para essa teoria, utilizaram essa expressão do cúmplice, né? Que no caso seria um autor de menor relevância, de menor importância. Então ele poderia ter uma pena diferenciada, mas ele continua sendo autor. No caso da teoria unitária, não existe isso. Na teoria unitária, todo mundo é autor e todo mundo pega a mesma pena, né? Então ela é bem complicada, né, essa primeira teoria. E a teoria extensiva, ela também admite que todos são autores, mas ela permite uma variação na punição de cada um dos envolvidos no crime, tá bom? Entendemos, então, a lógica de cada uma dessas teorias, tá? Vamos lá. E agora, tá? Utilizando aqui a teoria restritiva, também chamada de teoria objetiva
ou teoria dualista, tá? Essa teoria, ela traz sim a figura de autor, ela admite tranquilamente, e também temos a figura do partícipe. E também temos a figura do partícipe. Agora, qual é o autor, né? Qual é a ação do autor e qual é a ação do partícipe? Aí nós vamos precisar nos socorrer da subdivisão da teoria objetiva. Porque a objetiva ou dualista, né, tanto que ela é dualista no sentido de admitir autor e partícipe, tá? Mas qual é o critério utilizado para entender quem é autor e o critério utilizado para definir o partícipe? É fácil, vamos lá. Na teoria objetivo formal, autor é quem executa o núcleo do tipo. O autor, ele executa o núcleo. Ele executa o núcleo do tipo, né? O que é o núcleo do tipo? É a ação criminosa. E o partícipe? Bem, o partícipe é aquele que, de qualquer modo, ele induz, instiga ou auxilia o autor ao crime, tá? Então, é aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime, tá? Desde que não execute o núcleo do tipo. Então, para essa teoria, o autor é, num homicídio, o que mata, o que dá efetivamente a facada na pessoa, o que atira na pessoa, tá? Num crime de roubo, é aquele que vai lá e com violência ou grave ameaça subtrai os objetos daquela pessoa. Então, basta que você entenda que para essa teoria objetivo formal, autor é quem executa o núcleo do tipo. E o partícipe é aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime, desde que não execute o núcleo do tipo. Tá, essa expressão de qualquer modo concorra para o crime, o que tem dentro disso aí? Pode ser por auxílio, induzimento ou instigação, tá bom? Induzimento, instigação, auxílio, enfim, não tem ordem para elas. Então, o partícipe é aquele que induz, instiga ou auxilia o autor à execução do delito. Tá bom? Muito bem. E para a teoria objetivo material, ela já trabalha, tá, com uma base diferente. Nesse caso, a diferença entre autor e partícipe não é quem executa núcleo do tipo ou nada, mas o autor é quem executa a conduta de maior importância. Maior importância. É quem executa a conduta de maior importância, tá? Então, por mais que, Adriano, mas executar o núcleo do tipo é mais importante, então as teorias dão na mesma. Não analise assim, tá? Analise para efeito de prova. Para efeito de prova, a diferença entre a teoria objetivo formal e objetivo material é que o objetivo formal se preocupa com a execução do núcleo do tipo. A objetivo material, ela se preocupa com a ação que é de maior ou menor importância, tá? Muito bem, entendi. Mas para efeito de prova, tá? Para efeito de Código Penal brasileiro, de acordo com a doutrina majoritária, qual é a teoria utilizada no nosso ordenamento? Eu já te adianto que é a objetivo formal. Adriano, mas existem situações em que o indivíduo ele não executa o núcleo do tipo, mas pode ser considerado autor, coautor? Sim. Nós vamos ver isso agora na teoria do domínio do fato, tá? Ela vai ser analisada com bastante cuidado. E também, é claro, numa hipótese de coautoria funcional, né? Numa hipótese de divisão de tarefas. Você vai entender como é que funciona. Mas para efeito de prova, gente, entenda. Se perguntarem para vocês qual teoria é utilizada pelo nosso código de acordo com a doutrina majoritária. É a teoria restritiva na modalidade objetivo formal, tá bom? Tranquilo. Vamos avançar. Além dessas teorias que eu já lhe apresentei, uma outra teoria extremamente importante, no caso, vai ser a teoria do domínio do fato, né? Uma teoria muito debatida no aspecto jurisprudencial, no aspecto doutrinário, todo mundo fala dessa teoria o tempo todo, mas nós precisamos entender qual é a lógica dessa teoria, tá? E principalmente a questão dessa subdivisão, que ela é muito importante, que eu acabei trazendo aqui para vocês de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Bem, me acompanhem aí, tá? Meus amigos, é o seguinte...
A teoria do domínio do fato, ela tem um contexto histórico fantástico, fabuloso, né? Na verdade, ela começa com os estudos de Welzel, onde, em 1939, Hans Welzel, ele começa a delinear, tá, a possibilidade de responsabilidade penal para o indivíduo que possui o status de mandante, tá? Ele possui o status de controlador da ação criminosa. Porque se você for analisar pela lógica micro, a lógica isolada, o autor é quem executa. E quem manda seria, teoricamente, um partícipe, não é? Então, nesse caso, nós não poderíamos aplicar a mesma responsabilidade penal para o mandante. Só que tem um detalhe, o mandante, ele é uma figura fundamental na execução do delito. Ele é uma figura fundamental. Então, se eu mando você executar um delito X, você vai lá e executa o delito, seja porque eu lhe pago para isso, ou porque de algum modo eu tenho alguma ingerência sobre você, mas você livre e espontaneamente executa aquela ação, naturalmente ambos devem ser responsabilizados de maneira exemplar. Só que, para a teoria objetivo formal, só seria autor quem executou o delito, quem executou o núcleo do tipo penal. Então, há aí esse debate. Um pouco mais à frente, evoluindo aí na história, em 1963, tá, o famoso doutrinador alemão Klaus Roxin utilizou essas bases da teoria do domínio do fato para aprofundá-las e aplicar a um contexto o qual o mundo estava vivendo, que no caso era a divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, na qual os soldados alemães que eram responsáveis pela proteção do muro tinham uma determinação superior para atirar nas pessoas que queriam passar do lado oriental para o lado ocidental, que no caso era a Alemanha socialista para a Alemanha capitalista. Isso é história, isso é registro histórico. Então vem a pergunta, será que os comandantes, os políticos que davam essa determinação, que apenas eram executadas pelos soldados, deveriam ser exemplarmente responsabilizados por essas mortes, apenas porque não querem que uma pessoa passe de um lado para o outro, né? Então, no caso, entra essa polêmica. Então, nesse caso, a partir desse aprofundamento dos estudos sobre a teoria do domínio do fato, é possível, sim, estabelecer que o mandante, tá? O autor de escritório, o homem de trás, como assim pode ser chamado em algumas figuras, também deve ser considerado autor. Muito embora não seja ele quem está ali acionando o gatilho, não seja efetivamente ele que esteja matando aquela pessoa. Claro que em sentido figurado ele está matando, mas quem está executando o delito é o soldado que está ali na ponta, tá bom? Então, de posse de toda essa problemática, houve então a necessidade de se aperfeiçoar esse estudo. Adriano, essa teoria ela é internalizada no nosso ordenamento, sem sombra de dúvidas, tá? O STF, em diversos julgados, inclusive no caso do Mensalão, que é a famosa ação penal 470, né? Famosa ação penal 470, utilizou em várias situações para efeitos condenatórios a teoria do domínio do fato. Muito embora o indivíduo não esteja ali executando os atos ilícitos, mas ele dava ordens que eram fielmente cumpridas pelos executores, tá bom? Então a lógica da teoria do domínio do fato é essa, é exatamente poder caracterizar a figura de autor, retirando ele de uma simples perspectiva de partícipe e colocando ele em uma perspectiva de autoria, tá bom? Então entendemos aí a lógica dessa teoria, tá? Vamos lá. Agora, o que eu fiz? Eu pesquisei, eu aprofundei, eu fui em vários livros e aí eu trouxe para vocês essa subdivisão da teoria do domínio do fato, né? No domínio funcional do fato, domínio da vontade e também na modalidade de domínio da ação. Então vamos entender como é que essas três situações, essas três modalidades de fato, elas podem aparecer na sua prova, tá? Me acompanhe aí. Olha só, quando nós falamos sobre domínio funcional do fato, nós estamos falando do indivíduo que ele consegue desenvolver essa ação, tá?
tendo o controle sobre a prática criminosa. Ele consegue desenvolver essa ação tendo controle sobre a prática criminosa, tendo, claro, domínio final, domínio funcional de todas as tarefas ali que são realizadas, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter várias pessoas praticando o crime, tá bom? E nesse caso, esse domínio funcional garante com que aquela pessoa consiga ter o controle de todas as áreas, todos os setores, né, que aquele crime precisa passar para a sua efetiva execução, né? Então, por exemplo, no caso lá do roubo a banco, né? No caso lá do roubo a banco. Então, cada um tem a sua tarefa, cada um desenvolve a sua ação de maneira funcional. Então, é aquela história. Não adianta, né, cada integrante fazer tudo junto, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Até porque eu vou te contar um segredo bem interessante. Esse tipo de crime, ele já vai exigir que alguns, pelo menos, né, alguns criminosos tenham expertise com relação ao uso de explosivos, né? Então, eles contratam explosivistas. E os caras são explosivistas profissionais. Sabem quanto de explosivo tem que usar, como detona, qual a distância que tem que ficar, quanto tempo o detonador ele vai contar para poder explodir e assim por diante. Então, nesse caso, a partir do momento que há uma divisão de tarefas, há uma organização de tarefas e cada um desenvolve as suas ações com qualidade, digamos assim, para o sucesso do crime, nós temos aí um domínio funcional, um domínio sobre todo o fato, de maneira funcional. Como assim de maneira funcional? De maneira organizada. Quando você vem para o domínio da vontade, o domínio da vontade ele já é analisado de uma outra maneira, porque no domínio da vontade eu tenho uma pessoa que consegue controlar a vontade de outra pessoa, né? Então existe a chamada figura do homem de trás. Quem é esse homem de trás? É alguém que consegue controlar a execução do delito por parte de uma outra pessoa, né? Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Existe a possibilidade da domínio da vontade por instrumento ou por organização. Por instrumento, tá? Eu vou usar alguém para praticar o delito por mim. Então, ali eu posso usar um menor de idade, eu posso usar um doente mental, eu posso usar alguém em embriaguez, dando uma ordem a essa pessoa para que ela execute o delito em meu lugar, tá bom? Bem, eu dou a ordem para a pessoa, para uma criança colocar veneno na comida de um adulto que está numa outra mesa. Nesse caso, será que o menor pode ser responsabilizado? Obviamente que não. Quem será responsabilizado aí? O Adriano, que consegue controlar a vontade daquela pessoa. Seja um menor de idade, seja um doente mental, seja uma pessoa embriagada, como eu já lhe falei. E também existe, é claro, né, por organização. Como é que seria essa classificação aí por organização, né? No caso da organização, seria o agente de escritório, seria o caso o comandante da empreitada criminosa, que ele do escritório consegue controlar toda a ação criminosa, né? Dando ordens, e essas ordens precisam ser efetivamente obedecidas. Então, se eu chego lá, dou uma ordem lá para quem está na ponta ali na prática do crime. Olha, fulano, faz isso, executa aquilo outro, né? Muito embora eu esteja mandando ele fazer aquilo, essa figura de mandante, ela vai se equiparar à autoria, tá? Então, no domínio da vontade, voltando para cá, no domínio da vontade, temos essa classificação aí. No caso, eu tenho o controle dessa vontade, tanto na possibilidade de instrumento ou organização, tá? Então, por instrumento ou organização, como eu já expliquei para vocês. E no caso do domínio da ação, bem, o domínio da ação é a figura mais básica de todas, né? É quando eu tenho real controle, tá, sobre a ação que eu estou desenvolvendo, tá? Então, o domínio da ação é um domínio do fato, né? É um domínio do fato. O domínio da ação é o controle da atividade ilícita que eu estou praticando, tá? Eu não controlo a sua ação, eu controlo a minha ação, tá? Claro que a maioria dos casos que nós vamos ter para efeito de aplicação é domínio funcional do fato ou domínio da vontade. O domínio da ação é só uma classificação, tá bom? É a modalidade de controle sobre a minha própria ação criminosa, sobre a vontade de terceiros aqui, ou sobre o domínio funcional, né, da divisão e da organização das tarefas dentro da atividade criminosa. Beleza, meus amigos?
Entendemos isso daí? Então, se aprofundem aí no material, tá? Tomem cuidado, estudem com cuidado, tá? Eu encontro vocês no nosso próximo bloco.